Alô, alô! Pronto! Agora você já está aqui no canal dos mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Ô, Léo, tem que se inscrever no canal, Léo! Tem que se inscrever, Paulinho. Tinha um monte de gente inscrito, aí deu aquele probleminha técnico. Agora se inscreve de novo. Inscreve novamente. Aí um outro detalhe, eu gostaria que as pessoas se tornassem membro aqui do canal. Que é importante. Aproveita, dá um like, compartilha também o canal, que é muito importante. Você sabe um outro detalhe, Léo? É. Tem gente que fala assim, Paulinho, eu gostaria de ouvir as histórias sem propaganda nenhuma, sem comercial nenhum. Você sabia que no YouTube dá para fazer isso? Dá pra fazer. Basta que aqui pelo canal, mas tem que ser pelo canal, aqui por esse canal, a verdade de cada um, você se torne YouTube Premium. YouTube Premium. Aí você exatamente, faz uma Paulinho. assinatura do YouTube Premium, mas pelo nosso canal. Sim. Tem que ser aqui. Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Aí você se torna YouTube Premium e aí não tem comercial nenhum. Você vai ouvir a tua história sem nenhuma interferência. Não é melhor assim? Tranquilão, né, Paulinho? E o bacana é que você não vai ouvir apenas as nossas histórias sem nenhuma interferência. Aí você pode escutar qualquer canal, e não vai ter interferência comercial nenhuma. Isso é bom. Não é bom? Muito. Então, faz isso. Se torne YouTube Premium através de A Verdade de Cada Um. Ô, Léo, contar mais uma história misteriosa. Vai. Vou contar mais uma daquelas. É boa, hein? Pô, Léo, essa tem sobrenaturalidade. Essa dá para arrepiar o braço. Já tá, ó. Tem tudo isso e tem muito mistério. Tá com o coração preparado? Tô. Posso começar? Bora. Então, conta comigo aí. 1, 2, 3, começou. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Mariane e hoje eu tenho 43 anos de idade. Durante boa parte da minha vida, eu tive uma irmã que era tão parecida comigo que muitas vezes até a nossa própria mãe precisava olhar 2 vezes para saber quem é que estava diante dela. Olha que é difícil isso. A mãe normalmente sempre identifica, né, quem é a filha tal, a outra, ainda que sejam, como nós éramos, gêmeas idênticas. O nome dela é Mariana. Pois é, eu Mariane, ela Mariana. Até os nossos nomes pareciam ter sido escolhidos de propósito para confundir as pessoas. Quando nós éramos pequenas, o meu pai dizia que Deus tinha feito uma brincadeira com a nossa família. A minha mãe, quando ela estava de bom humor, ela dizia que tinha economizado trabalho porque bastava comprar uma roupa e depois ela só descobrir qual de nós duas tinha ficado com ela. Nós éramos gêmeas idênticas. E não apenas assim parecidas. E quando eu falei idêntica, uma vez eu tive até uma discussão, era um professor de filosofia. Ele disse que não existem pessoas idênticas, né? E eu disse, olha, professor, o senhor me desculpa. Nesse meu caso existe sim, eu e a minha irmã. Nós tínhamos, para que vocês tenham uma ideia, a mesma cor dos olhos, o mesmo formato do rosto, a mesma altura, o mesmo jeito de sorrir. Quando crianças, até uma pequena cicatriz que Mariana tinha perto do joelho, eu também tinha, porque certa vez nós duas caímos no mesmo lugar e no mesmo dia, e brincando no quintal de casa. Caímos de uma goiabeira e batemos na raiz dessa goiabeira, até isso. As pessoas se confundiam conosco o tempo inteiro. E, sinceramente, nós até curtíamos aquilo. Na escola, a gente brincava, trocávamos de lugar, uma respondia chamada para outra.
Uma vez a Mariana fez uma prova no meu lugar e tirou uma nota melhor do que eu costumava tirar. Até hoje, a minha antiga professora, a Maria Alice, ela jura que descobriu a mentira porque alguma coisa no olhar não combinava com a minha letra. Eu falo, hoje a gente já adulto, né? Falo, Maria Alice, você não descobriu nada, vai. Nós é que acabamos entregando para você. Nós ríamos dessas coisas. A gente achava tudo isso engraçado. Naquela época ninguém imaginava que um dia a nossa semelhança deixaria de ser uma brincadeira. Ninguém imaginava que, anos mais tarde, eu estaria diante do túmulo da minha própria irmã, olhando para uma fotografia que poderia ser a minha fotografia, e principalmente ninguém poderia imaginar que o nome gravado naquela pedra, naquela lápide, seria o meu nome. Espera aí, mas eu estou me adiantando. Não, eu não quero me adiantar. Antes de chegar a esse dia, eu preciso contar para vocês quem nós éramos. A Mariana, ela sempre foi muito mais expansiva do que eu, mas muito mais comunicativa do que eu. Eu era mais calada, mais quieta. A Mariana, ela entrava em qualquer lugar, como se já conhecesse todo mundo. Eu não. Eu precisava de alguns minutos para poder me adaptar, me sentir à vontade. A Mariana fazia amigos com facilidade, eu demorava. Ela gostava de festas, eu gostava de ficar em casa. Ela tinha uma maneira de conversar que fazia as pessoas se aproximarem, eu mais reservada. Mas havia uma coisa que ninguém conseguia separar em nós duas: a aparência, a nossa semelhança física. Quando crescemos, isso começou a ficar ainda mais complicado. Na adolescência, os meninos ficavam olhando para nós duas sem saber para qual deveriam dirigir o sorriso. Sim, a gente se divertia com isso. Até o dia, e esse dia sempre chega, que um rapaz se apaixonou pela Mariana. Ou, pelo menos, achava que ele estava apaixonado por ela. Durante algumas semanas, ele conversou até comigo pensando que era minha irmã. Eu sabia e não contei. A Mariana descobriu e ficou furiosa comigo porque a Mariana estava correspondendo àquela paixão. E foi uma das primeiras grandes brigas que nós tivemos. Mas depois, como boas irmãs, fizemos as pazes. Éramos assim. Podíamos passar 2 dias sem conversar, mas não conseguimos ficar muito tempo separadas. A vida, entretanto, tem, sabe, Paulinho, uma maneira cruel de colocar distância justamente entre as pessoas que acreditam que jamais serão separadas. Quando nós chegamos à vida adulta, cada uma acabou seguindo seu caminho. A Mariana se casou primeiro, eu me casei alguns anos depois, ela teve filhos, eu não tive. E embora nunca tenha sentido inveja da minha irmã, a palavra não é essa. Inveja, não. Eu confesso que em algumas noites eu me perguntava por que a vida parecia sorrir tanto para a Mariana e menos para mim. Não que a Mariana fosse perfeita, porque não tem perfeição em ninguém. Não, ela não era perfeita. Nós brigávamos. Tínhamos opiniões diferentes, sim, guardávamos mágoas, ressentimentos, isso tudo acontecia, como acontece com qualquer um. Houve períodos em que passávamos semanas inteiras sem nos falar, mas havia entre nós uma ligação difícil de ser explicada. E é por isso que durante muitos anos as pessoas me fizeram uma pergunta que eu sempre achei estranha. Mariane, é verdade que quando uma gêmea sente dor, a outra sente também? E eu sempre respondi que não. Eu não estou, evidente, Paulinho, que falando por outras gêmeas e por outros gêmeos. Mas no meu caso, não.
Não existe essa história de sentir fisicamente a dor da outra só porque vocês nasceram no mesmo dia, da mesma placenta, ou porque têm o mesmo rosto. Pelo menos eu nunca senti. Quando a Mariana quebrou o braço, isso aconteceu na adolescência. Ela caiu da bicicleta, quebrou o braço. Eu estava em casa e não senti absolutamente nada. Quando ela ficou doente certa vez, eu estava viajando e eu também não tive nenhum tipo de sensação diferente. Quando ela levou uma pancada na cabeça durante uma outra queda, mas dessa vez não de bicicleta e sim de moto, lembra daquele rapaz que eu falei da paquera? Pois ele tinha uma moto. E ela estava na garupa da moto, eu não sei, o rapaz empinou a moto, disse que foi sem querer e ela caiu. E ela bateu com a cabeça no chão. Eu estava a quilômetros de distância e continuei a minha vida normalmente, quer dizer, eu não senti nada. Por isso eu sempre achei essa história de conexão sobrenatural entre gêmeas uma besteira, uma bobagem. Hoje, porém, eu não tenho mais tanta certeza. E vocês vão entender o motivo, a razão e o porquê. Porque algumas coisas aconteceram depois da morte da Mariana que fizeram tudo aquilo que eu acreditava parecer menos sólido. A Mariana morreu muito jovem de verdade. Ela tinha apenas 33 anos de idade. E foi uma morte muito triste. Ela acabou sendo assassinada. Meu Deus, foi uma fase terrível. E ela foi assassinada a facadas. Eu me lembro perfeitamente da madrugada em que eu recebi a notícia. O telefone tocou depois das 2h da manhã. Meu marido, o Fernando, estava dormindo. Eu atendi o telefone ainda sonolenta. E do outro lado da linha, um homem se identificou como investigador da Polícia Civil. A voz do homem era séria. Ele perguntou se eu era Mariane. E eu disse que sim. Então veio a frase que mudou a minha vida. Mariane, eu preciso informar que a sua irmã, Mariana, foi encontrada morta. Paulinho, foi um choque, mas tão grande que naquele momento eu nem consegui chorar. Eu não gritei. Eu não consegui fazer absolutamente nada. Eu fiquei, simplesmente olhando para a parede do quarto, enquanto meu marido acordava e perguntava: Fernando, o que foi? O que é? Por que você está assim? O que foi, Mariane? O que está acontecendo? A notícia veio acompanhada de outras informações. A Mariana havia sido encontrada perto do local onde ela trabalhava. Havia sinais de violência contra ela. Eu estou falando de violências sexuais. A polícia acreditava que foi uma tentativa de estupro. Naquela noite, ela trabalhava numa agência de publicidade. E às vezes tinha trabalho até mais tarde. Ela saiu da agência por volta de umas 11h da noite. Não chegou até o carro dela. Meu Deus, foi horroroso. Foi horroroso. Alguém precisava fazer o reconhecimento do corpo. O Fernando, ele se apresentou, ele disse que iria, mas eu senti a necessidade. Eu falei: não, Fernando, eu vou. Fomos juntos. Na verdade, fomos juntos. Eu fui. E não existe preparação nenhuma para reconhecer o corpo da própria irmã. Ainda mais quando essa irmã é idêntica a você. Quando eu entrei, Paulinho, naquela sala fria, e eu vi a Mariana deitada, coberta por um lençol, eu soube imediatamente que era ela. Como eu poderia não saber? Era como olhar para mim mesma. A mesma boca, os mesmos olhos.
ela morreu com os olhos abertos. Foi o meu marido que disse: fecha os olhos dela. Ela estava esperando eu chegar. Bastou que eu colocasse as mãos nas pálpebras e os olhos dela se fecharam. Depois eu tive a nítida impressão de vê-la flutuar naquele quarto. Era a alma dela, o espírito dela. E aquele espírito, aquilo foi uma visagem, sorriu para mim. A mesma mulher que tantas vezes tinha aparecido ao meu lado, no espelho, agora estava imóvel diante de mim. Eu toquei a mão dela. Estava fria, num sinal de que a vida já não a habitava mais. E naquele momento eu senti uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Não foi dor, não foi exatamente desespero, foi uma sensação estranha, como se alguma coisa tivesse terminado e outra coisa estivesse começando. A investigação prosseguiu, a polícia descobriu que algumas noites anteriores àquela, havia uma pessoa sempre à espreita da saída dela da agência. Eu não quero entrar nesse particular, mas a polícia chegou ao assassino. Ele acabou sendo punido da forma como as pessoas são punidas no Brasil. Mas a polícia conversou com familiares, amigos e colegas de trabalho. O meu depoimento também foi tomado. E foi aí que surgiu a primeira preocupação dos investigadores. Nós éramos gêmeas idênticas. Uma delas estava morta, a outra diante deles. Então o que eles temiam? Que aquela pessoa que atacou a minha irmã, a Mariana, e estava muito claro que tinha atacado por uma questão de paixão, sei lá, entre aspas, isso, uma questão sexual, poderia atacar a mim também. Sabe, o investigador, ele tinha essa ideia muito clara na cabeça dele. Ele falou: olha, a gente tem que ter o máximo de cuidado com você, porque você é idêntica, você é igualzinha a sua irmã. O sujeito que fez isso com ela, eu sei lá, se ele te encontrar, nós não sabemos se ele sabe da sua existência. Então havia também essa preocupação. E devido a essa preocupação, em determinadas noites, eu acabava sonhando com a Mariana. Acabava sonhando com ela e ela dizia assim no sonho para mim: cuidado, Mariana, todo cuidado. Até que, felizmente, passaram-se meses, a notícia acabou chegando de que o sujeito foi preso. Graças a Deus, à época, eu disse graças a Deus. O resto, bom, os trâmites para o enterro, para a morte, tudo dentro daquilo que a gente vai chamar de normalidade. Registro de nascimento correto, os documentos pessoais, exame de identificação, atestado de óbito saiu exatamente no nome dela, né, Mariana. Oficialmente não existia dúvida. Quem havia morrido era a minha irmã, a Mariana. E quem estava viva, eu, a Mariane. Estava tudo perfeitamente registrado, oficializado. E graças a Deus, o monstro estava preso. Por isso, nesse instante, eu vou entrar exatamente na história que eu me propus a contar hoje aqui nesse seu canal, Paulinho. Passado um tempo da morte da minha irmã, mais ou menos uns 3 meses e meio, logo após a polícia ter noticiado que o monstro havia sido preso, eu me senti um pouco assim com mais liberdade, porque eu também tinha medo. De acordo com a alerta feita pela própria polícia em relação a mim, a nossa semelhança, eu tinha minhas cismas, sem contar os sonhos que eu estava tendo com a Mariana. Aí eu fui ao cemitério, quer dizer, já tinha ido no dia do sepultamento, no dia do enterro. Coisa de uns 3 meses e meio depois eu voltei ao cemitério.
Eu queria fazer lá umas orações, levar flores. Eu fui. E foi naquele dia que eu vi a lápide que havia sido colocada sobre o túmulo da minha irmã. A princípio eu não percebi nada. A fotografia estava lá. Uma fotografia dela, Mariana. Ou melhor, uma fotografia que poderia ser a minha, porque, repito, nós éramos idênticas. A imagem tinha sido escolhida pela família porque era uma das poucas fotografias recentes em que ela aparecia sozinha. Aí eu fiquei olhando para o rosto da minha irmã. O meu rosto, o meu cabelo, o meu olhar, o meu sorriso, até uma abertura assim no nariz quando a gente dá um sorriso, era exatamente igual. Aí os meus olhos desceram e foi quando o meu coração disparou. Eu li uma vez, depois eu li novamente. E eu fiquei alguns segundos sem conseguir falar. Meu marido percebeu. O que foi? O que houve? Eu apontei para a pedra. Ele se aproximou. Naquela lápide estava escrito o nome da minha irmã. O sobrenome correto era o mesmo sobrenome meu. A data de nascimento correta. A data da morte estava correta. Tudo correto, menos uma coisa: o nome. Onde deveria estar escrito Mariana, estava escrito Mariane. O meu nome. O meu marido, ele ficou estupefato. Nossa, mas que erro é esse? Isso está errado. Eu não respondi. Aqui, você leu? É o seu nome, Mariane. Isso está errado. A gente precisa mandar trocar. Eu continuei olhando. Meu nome estava ali, na pedra. Ao invés de Mariana, estava o meu nome, Mariane. E isso logo debaixo da fotografia da minha irmã, mas que podia ser a minha, porque nós éramos iguais. Meu nome, a minha data de nascimento, a data da morte. Bom, essa não era a data da minha morte, que eu espero que só aconteça daqui a muitos anos. Mas o nome era meu. E aquela fotografia poderia enganar qualquer pessoa. Meu marido voltou a insistir. Vou dar uma passada na marmoraria, conversar com o pessoal de lá. Foi engano, precisa ser trocado. Foi então que eu disse uma coisa que até hoje ele não entende. Não. Ele me olhou assustado. Não? Como assim não? Não. Deixa assim. Mas como deixa assim? É o nome da sua irmã que tem que estar aqui, não o seu. Eu sei. Mariane, isso é um erro. Eu sei que é. Então, por que você não quer corrigir? Eu quase que não soube responder para ele. Ou talvez eu soubesse. Talvez simplesmente eu não quisesse dizer. Porque naquele instante, olhando para aquela lápide, para aquela pedra, alguma coisa dentro de mim teve uma sensação que eu não consigo explicar. Era como se aquela lápide não estivesse errada. Era como se alguém tivesse colocado ali exatamente como deveria estar. Eu não sabia ainda explicar. Mas eu pedi para ele, por favor, vamos deixar desse jeito. Ninguém deve ter notado. É só uma letrinha, né? O dela Mariana, o meu Mariane. É uma troca apenas de uma vogal. O A, ao invés de estar o A de Mariana, está o E de Mariana. Deixar assim. Ele queria saber o porquê. Mas eu precisava me acalmar para ter a exata lembrança do porquê. E essa lembrança veio com muita clareza. Eu disse desde o começo dessa história, Paulinho, que ela era muito mais expansiva do que eu. Ela era mais comunicativa, mais alegre do que eu. Mas havia, Paulinho, uma coisa que eu sempre dizia para ela.
E agora isso vinha com muita clareza. E eu comecei a entender como sendo uma resposta da minha irmã. Eu dizia assim: Mariana, eu não me conformarei jamais se um dia você morrer antes de mim, minha irmã. Eu acho que eu não vou suportar. Ela me abraçava nessa hora e me dizia: você vai suportar sim, com certeza. Porque na verdade é isso que vai acontecer, Mariane. Eu vou morrer antes de você. Só que eu farei alguma coisa, mesmo depois de morta, para que você, de certa forma, sinta: fui eu que sobrevivi. Vocês entenderam? É exatamente isso. Caiu a ficha para mim, e era uma ficha completamente sobrenatural e misteriosa. Aquele erro não havia sido um erro apenas de quem escreveu o nome na lápide. A troca era de uma letrinha. Não havia sido um erro de quem ditou, escreveu para a pessoa, para o profissional que fez aquilo. Eu senti ali que era minha irmã tentando fazer com que eu me lembrasse do que ela dizia para mim, que de certa forma ela faria alguma coisa para que eu sentisse que ela, a Mariana, havia sobrevivido. E foi por isso que eu não permiti que ninguém corrigisse aquele erro, entre aspas. Expliquei isso para o Fernando, meu marido. Ele ainda me questionou, mas acabou aceitando. E a verdade foi que depois disso muitas coisas vieram a acontecer, como aquela amiga em comum da família. Certa vez eu estava no cemitério e ela também. Ela encontrou comigo perto do túmulo, parou, ficou branca e perguntou: Mariane? Falei: sou eu. Ela olhou para a lápide, depois olhou para mim, depois voltou a olhar para a lápide e começou a chorar. Meu Deus, que foi? O que está acontecendo, Cláudia? Ela apontou para a pedra. Eu achei, Mariane, que era você que tinha morrido. Eu tentei rir e disse que tinha sido apenas um erro na gravação. Ela ficou alguns segundos em silêncio e aí ela falou: bem, é que eu vi o seu nome inscrito aqui na lápide. Eu fui comunicada da morte de uma de vocês e eu vim correndo aqui para o cemitério e eu estava acreditando piamente que quem estivesse enterrado aqui fosse você. E de repente você chegou. Expliquei para ela o que teria havido, mas ela não parecia convencida. Antes de ir embora, ela me abraçou e quando se afastou, falou baixinho: é muito estranho olhar para você e saber que você está viva, Mariane. Dias depois daquele episódio no cemitério, encontrei uma outra amiga comum, minha e também da minha falecida irmã. E ela disse que tinha encontrado a Cláudia, aquela que esteve comigo no cemitério, e que a Cláudia estava perdida. Ela disse: menina, eu estive no cemitério, eu estou confusa até agora, porque eu tinha certeza que quem havia falecido era a Mariane. Aí eu encontrei lá. Para mim era a Mariana que estava lá. Mas ela disse: não, quem morreu foi a Mariana, eu sou a Mariane. Mas do jeito que a Mariana era brincalhona, gozadora, será que ela quis tirar um sarro com a minha cara? Fala a verdade, quem morreu? Foi a Mariane ou foi a Mariana? E essa amiga em comum falou: você acredita que elas eram tão parecidas que na verdade eu não tenho certeza? Eu sei que uma continua viva. E foi nessa hora, meu amigo Paulinho, que eu fiquei também confusa, sabe? E pensei: Deus meu, será que eu, Mariane, de fato foi quem faleceu? Porque até hoje a lápide continua trazendo o nome Mariane.
Bem, tá certo, eu que não quis corrigir, mas isso às vezes me causa também confusão. A minha história é assim, cheia de mistérios. Sabe, meu amigo Paulinho, hoje eu não rio mais porque aquela não foi a última vez. Outras pessoas começaram a fazer a mesma coisa. Uma antiga colega de escola veio ao cemitério e quando me encontrou levou um susto. Um primo distante disse que havia pensado que eu é que tinha morrido. E aí ele confirmou indo ao cemitério. Depois nós nos encontramos e ele ficou passado, teve até que tomar água com açúcar. Uma senhora que conhecia minha família há décadas chegou a me perguntar: mas você não era a irmã que tinha falecido? Eu sempre explicava, sempre. Não, a Mariana. A Mariana foi quem morreu. A Mariane está viva. Em verdade, só havia uma pedra no meio do caminho do cemitério dizendo o contrário. E hoje o meu marido Fernando concorda comigo. Eu acho que eu não devo corrigir isso jamais. Eu sei que quem escreveu aquele nome ali foi a minha irmã, que adorava brincar comigo. E havia uma combinação entre mim e ela. Foi assim até o dia em que eu voltei sozinho ao cemitério, já quase no final de tarde, e encontrei uma coisa que me fez compreender que talvez aquele nome nunca tivesse sido um simples erro de fato. Porque naquele dia, eu estava diante do túmulo de Mariana, quando ouvi alguém atrás de mim dizer: Mariane. Eu me virei, não havia ninguém. Mas a voz tinha sido tão clara que eu reconheceria aquele timbre em qualquer lugar. Era a voz da minha irmã. E naquele momento, pela primeira vez desde a morte dela, eu senti uma dor no peito, uma dor forte. Exatamente no lugar onde, de acordo com os médicos, a Mariane havia sido atingida pela facada que lhe foi fatal. Foi quando eu me lembrei da pergunta que as pessoas faziam quando éramos crianças: é verdade que uma gêmea consegue sentir a dor da outra? Durante 40 e tantos anos eu respondi que não. Naquele fim de tarde, diante daquela lápide com o meu nome, eu comecei a ter medo de que talvez eu estivesse completamente errada, completamente enganada. Fechei os olhos e vi a minha irmã diante de mim. Como sempre brincalhona, ela sorria. Eu saí do cemitério chorando, mas acreditando piamente que a vida continua depois da morte. Essa é minha história e eu gostaria de receber muitos comentários a partir de agora.